O meu desejo é que você esteja bem, onde quer que você esteja, que a sua casa, o seu lar, a sua família esteja desfrutando de um momento maravilhoso, um momento incrível. Onde você estiver, por favor, sinta-se abraçado por nós. Nós estamos chegando para mais um Pod Pro e hoje o bate-papo que nós vamos ter aqui promete ser incrível. O nosso bate-papo dessa vez está especial e promete ser incrível, além de inspirador. Em nosso estúdio, estamos recebendo a visita do personal trainer Fabiano Oliveira. Ele é graduado em licenciatura plena em Educação Física e pós-graduado em Condicionamento Físico e Desempenho Esportivo. Fabiano Oliveira também é professor de Educação Física do programa Cidade em Movimento das Academias ao Ar Livre em São José dos Campos, além de personal trainer nas academias Selfie Colinas e Pano Bianco. Com uma experiência de 16 anos atuando na área da saúde e bem-estar, teremos um bate-papo de excelência. Pod Pro, um podcast com propósito. Legal. Hoje o nosso papo promete muito. Eu tenho aqui a honra de receber o meu amigo, já posso dizer assim, já virou meu amigo, o Fabiano Oliveira. Como vocês acabaram de ver aí no vídeo de apresentação, ele tem uma carreira de excelência, além de uma experiência profissional de mais de 16 anos. Fabiano, muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo. Prazer todo meu. Primeiramente, quero agradecer o convite do pastor Anderson. Amigo, sim. Isso aí. E da igreja, propósito... Vidas com propósito. Vidas com propósito. Isso aí. E pra gente bater um papo aqui sobre um assunto que tá em alta, né, agora. O assunto do momento. Do momento. Eu acredito que vai ser inspirador. Sim. Assim será. Fabiano, antes de mais nada, antes de nós começarmos de fato e entrar e detalhar os assuntos que, como você bem disse, é o assunto do momento, eu acho que nunca, talvez nunca, na história da humanidade nós tivemos tanta academia cheia. Sim. Nunca. Mas antes da gente entrar de fato, conte um pouco sobre você, Fabiano por Fabiano, sua formação, sua experiência. Fala um pouco pra gente. Eu tenho 51 anos, nasci em Jacareí, sou casado, tenho uma filha de 8 anos, Antonella. Legal. Sou formado em Educação Física pela Universidade do Vale do Paraíba, Univap. E com especialização em condicionamento esportivo, e é para trabalhar com criança e adolescente. Uhum. E já estou na área já há um bom tempo, há 16 anos, mas antes já tive um período ainda que eu sempre pratiquei atividade física, hora como atleta, eu joguei futebol de campo, voleibol, então talvez isso aí foi um norteador aí, um norte para que eu seguisse, né? Uhum. Comecei em Jacareí, na prefeitura de Jacareí, como se fosse um estágio, e permaneci lá por uns 6 anos. Uhum. Eu tinha uma função, na ocasião eu era gerente de desenvolvimento esportivo. Qual que era a função do gerente? Uhum. Dessa função, né? Não, o gerente era só Uma nomenclatura. nomenclatura. Uhum. Mas era atuar ali na logística das equipes competitivas da cidade. Então, para mim foi, nossa... Isso em Jacareí? Em Jacareí. Uhum. No começo, eu não cheguei nem a fazer estágio. Os estágios que eu fiz foi direto lá e era tudo assinado lá mesmo, na prefeitura de Jacareí, na Secretaria de Esportes. Uhum. E, então, para mim, foi um momento ali que me ajudou muito a vivenciar e já antes, mesmo cursando, geralmente, hoje o profissional de educação física, ele vai fazer estágio em academia e não conhece o outro lado, né? Então, achei que foi interessante para mim na minha carreira eu ter esse contato com as equipes, com outras modalidades, com o profissional de educação física, que lá eram todos já de carreira, né? Uhum. Então, lá é que eu comecei. Depois, obviamente, sim, que eu comecei a atuar em academias e como professor, né, de academia, em Jacareí mesmo, uma academia que chamava Eco Esportes, na Siqueira Campos, era uma academia tradicional, hoje ainda existe. E depois fui migrando para outras atividades, aí, outros trabalhos. Muito bom. O que te levou a escolher a área de educação física? Alguma chave, algum gatilho? Sim. O que exatamente? Olha, pastor, eu na época do ensino, acho que do Colégio do Estado, que eu tinha um professor de educação física, professor Seu Aranha, né? A gente chamava Seu Aranha, né?
E a educação física nas escolas antes no estado era eram 2 vezes na semana, então era diferente, né? Hoje é difícil a questão da educação física na escola, já está meio... E ele que foi meu, né, incentivador. Grande inspirador e incentivador, meu professor de voleibol. Uau. Ele era o professor de voleibol, da modalidade de voleibol. Então, na aula dele, obviamente, que era voleibol, tinha aquela coisa do aluno sempre optar pelo futebol, né? Futebol sempre foi o número 1 aqui no Brasil, como em outros países lá, os Estados Unidos é o basquete, ou o futebol americano. No Brasil sempre foi. Então tinha uma resistência para outras modalidades, o voleibol ainda estava no momento ali que estava em crescimento. Então esse meu professor de educação física foi o primeiro, todo o empenho, a dedicação dele em ensinar a modalidade, a técnica. Voleibol, eu digo que o futebol, se eu falar assim, vamos jogar um futebol lá? Não. Vamos. Daí eu falo, mas daí você vai falar, não sei jogar. Então você vai ficar na zaga, se a bola vier, você dá um chutão, ou então se o cara vier, você cerca. Sim. No voleibol não tinha isso, não tem isso, né? Ou você aprende... A técnica ou não. O fundamento, a recepção, o passe, o deslocamento, ou então... Então, tudo esse contexto, né? Esse cenário de se dedicar... E, coincidentemente, no colegial, né? Na época do colegial, que eu também estudei em colégio do estado, eu tive um professor, João, que era do voleibol também. Daí foram 3 anos de voleibol, né? Primeiro, segundo, terceiro colegial, em Jacareí. E, então, todo esse processo, esses professores me incentivaram. Eu falei, olha, eu já gostava, eu jogava futebol também, jogava voleibol. Daí eu falei, acho que esse é o caminho, né? Então, eu fiquei bem seduzido. Legal. Fabiano, eu vou só pedir uma gentileza para você. Puxa seu microfone um pouquinho mais perto da sua boca. Né? Isso, só para, se puder chegar até mais perto, é ótimo. Bora. Nós estamos batendo um papo hoje com o Fabiano Oliveira. Como vocês podem notar pela descrição, pelo que ele vem falando, a experiência dele com a questão física é desde sempre, desde o colégio. Fabiano, eu aproveito, antes da gente entrar de fato nos assuntos pertinentes para ganho de massa muscular, a ajuda de emagrecimento das pessoas, fazer mais uma pergunta para você no sentido de como é que você pode... Eu vou fazer essa pergunta, mas precisa dizer o seguinte, a gente vê hoje muito autodidata. Sim. O sujeito que quer emagrecer, que quer ter um condicionamento físico melhor, ele começa lá por si só e vai. Dito isso, a minha pergunta é, como é que você pode avaliar que essa formação que você teve, tanto essa dos incentivos dos professores que você acabou de comentar, quanto o seu estudo mesmo acadêmico, até que ponto isso ajuda o sujeito que te procura para de fato emagrecer e procurar um condicionamento físico melhor? Veja bem, pastor, se o aluno já chega com alguma informação, já hoje o pessoal faz muita pesquisa, né, na internet, já chega com algumas... O Dr. Google. Dr. Google. Aí, obviamente que vai ficar bem mais tranquilo para eu desenvolver algum trabalho com ele. Sim. Ele já vai ter nada, não é... tudo é desconhecido, não. Ele já faz, já tem um conhecimento de algum conteúdo que vai ajudar em todo o processo. Mas eu acho que também vamos falar em 1% ali, é bem pouco. O principal, como você pode ter, como você viu nas nossas conversas, naqueles momentos, tem muito detalhe, tem muita questão ali que precisa estar, o profissional tem que estar atuando, senão não vai dar certo. Não rola. A maioria das pessoas que te procura, elas procuram por condicionamento físico, ou seja, por hipertrofia, ou porque querem diminuir peso na balança? A maioria do meu público até hoje é emagrecimento, perder peso na balança. Hipertrofia não. Hipertrofia, vamos falar aí, uns 10%. A grande maioria é o emagrecimento O que você julga no processo de emagrecimento, ou até mesmo do ganho de massa aí, da hipertrofia no caso? O que você julga ser o maior impedimento, a maior dificuldade? Talvez ansiedade de resultado rápido ou qualquer outra coisa? Essa questão do resultado, do imediatismo, isso aí sempre vai ocorrer, né? A pessoa entrou, ela já quer... De bate pronto. Um mês ela já vai ficar no espelho, mas não aconteceu nada. Não é esse o... Vamos falar inicialmente em 3 meses. Então, imediatismo esquece, não tem jeito de ser assim, de uma hora para outra. E eu acho que não, acho que
tem que haver um controle e o aluno entender que é todo um processo, é como se fosse uma construção, um tijolinho de cada vez e não chegar e já vinha. Então, acaba que atrapalhando um pouco esse imediatismo aí do aluno, acho que não é o... Qual que é o erro mais comum que você encontra nesse pessoal que você trabalha aí, no emagrecimento ou na ajuda de ganho de massa, assim, o erro mais comumente feito? Eu estou passando por um momento que está ocorrendo exatamente isso. Então o pessoal começa aquela empolgação, e vai, compra roupa, e compra tênis, e compra suplemento, começa, tem um mesinho, 2 mesinhos, e depois fator mínimo assim, né, já é um impedimento. Então isso aí atrapalha todo o processo. Então coisa simples, aí vamos entrar em várias questões, que é a questão do tempo, no trabalho, ou então a criança pequena. Então esses fatores aí interrompem. Então hoje vem acontecendo isso aí. Quando um sujeito te procura para o processo de emagrecimento, a maioria deles tem uma longevidade contigo ou começa e para por um período de tempo muito curto? Ou, por exemplo, você tem aluno que está com você há muitos anos, é uma mínima parte ou não? Todos que começam, de repente para? Como é que é isso aí no dia a dia seu? Hoje, a maioria já está um bom tempo. Em média, 3, 4 anos. Tudo isso? Uns de 8 anos, Uau. 6 anos. Legal, com ganhos exponenciais. Bom, mudou a vida. Legal. Já é outra pessoa. Legal. É uma parcela pequena de alunos que desistem, sabe? De repente, só que eles ainda que não têm como que eu posso dizer? O esporte, a atividade física está chegando para ele assim, recente. Ele a vida inteira nunca teve contato. Então, esse daí é que vai... qualquer obstáculo já vai fazer com que seja um impedimento. Falar, não vou ter que parar porque porque minha mãe, porque... Agora, a maioria não. A maioria, insiste. Eu tento fazer um trabalho justamente para fidelizar o aluno e também mostrar que essa frequência e esse período, essa permanência é que vai dar o resultado. Quando a gente fala você perdeu 29 quilos. 29 quilos. Então, todo esse processo, obviamente que ele foi penoso, né? Foi duro, foi... Deixa eu só fazer uma pausa. A maior parte dos meus 29 quilos que eu andei largando por aí, alguém encontrou? Deve-se a ele, Fabiano. Obrigado. Fabiano Oliveira, que me auxiliou a beça no trabalho É porque ir para academia sem a figura do personal trainer, sem a sua figura, é muito complicado, porque a gente acha que está fazendo certo. Alguns movimentos que a gente acha que tá... Por exemplo, vou contar uma experiência minha. Eu achava que eu estava arrasando quando eu fazia prancha. E a primeira providência que o Fabiano fez comigo, falou, não, esquece esse negócio de prancha, não vai fazer prancha não. Porque a internet vende pra gente essa ideia de que alguns exercícios são de fato relevantes. Mas a gente se esquece que cada um é cada um, cada indivíduo reage de um jeito e o olhar clínico do profissional te leva para alguns caminhos, né? Eu abortei a prancha e tá tudo certo. E vamos caminhando para os 35 quilos agora. 35? Eu já perdi 29, quero completar 35. Então, se chegar lá. Vai chegar. É com fé em Deus. E obrigado aí pelo... Que é isso. É o princípio da individualidade. Então eu olho lá, você está fazendo prancha, vamos melhorar. A prancha, obviamente que não é um ótimo exercício. Sim, sim. Mas eu acredito que nessa individualidade, eu acho que a gente podia fazer um exercício abdominal com carga, um pouquinho mais... Que foi o que você me disse quando você chegou na academia. Você falou, não, a gente pode fazer isso aqui, vai ter resultados melhores. Sim. Como chama aquele exercício que eu faço ele, mas eu não sei o nome, que você me passou, que a gente fica um pé no banco, o outro aberto e a gente puxa o halter? Remada unilateral. É isso. Esse é um dos exercícios que eu mais tenho prazer em fazer. E eu comecei ele com a carga evolutiva, 12, e hoje eu faço com 20 de cada lado. E às vezes eu fico horrorizado, porque 20 é muito peso para puxar com aquilo. E vai aumentar, aumentar nessa Não, mas na academia lá não tem mais que 20. Não tem mais... Chega, Fabiano, pelo amor de Deus. Escuta, esse boom das academias, você acha que vai passar? Não, eu acho que não vai passar. Vai continuar, porque eles estão investindo muito, vem novos, acho que vão vir novos conceitos, né? Porque o que acontece? A rede, ela já está, na minha visão, a rede, ela já se estabeleceu. Então, você hoje vê aqui em São José diversas redes, né? Você vê
Cellfit, SmartFit, Pano Bianco. Bluefit, Pano Bianco, Skyfit, então Tudo são que é fit. várias as redes. Então já se estabeleceu o quê? Agora eu acredito que o novo conceito que vem por aí são dos CTs, que são os Centros de Treinamento. Que é Muda o conceito? Muda porque ele atende uma outra parcela não vamos falar de aluno, mas de frequentadores, que é o bodybuilding, né? Que é o atleta de bodybuilding, fisiculturismo. Você consegue explicar bodybuilding assim, pro leigo, entender o que é isso exatamente? A diferença dele e pra gente que vai numa academia, a gente ser mortal. Sim, opa. O que acontece? O bodybuilding ele é o atleta dessa modalidade do fisiculturismo aqui no Brasil. Então ele compete, ele tem lá as categorias. É o profissional? É o profissional. Então, esses CTs são voltados não só para eles, mas para o praticante como a gente. Como a gente, não. Como eu. Não, você como não. Eu tô nessa turma aqui. Só que com um maquinário totalmente diferente. Mas continua sendo o princípio musculação? Sim. Não cai pro crossfit? Não. Como chama aquele outro que usa só o corpo? Tem uma modalidade de exercício que agora me fugiu o nome agora. Faz só o peso do corpo lá, né? O calistenia. Não é isso. Não, nem calistenia. E nesses CTs nem tem o crossfit, nem tem a área de cross. É musculação, é ferro. Só musculação. Legal. Só que com um maquinário bem mais avançado, bem mais tecnológico no que tange a ergonomia. Para o sujeito que está imaginando a possibilidade de entrar na academia, esse então não é o caminho. O CT não se começa por lá. Dá para a gente treinar lá. Vão ter todo o maquinário que é encontrado numa academia de bairro ou numa de rede. Vão ter esse maquinário, vai ter esse maquinário. E também, por exemplo... Dá para o iniciante também. Você falou do halter de 20. Ok. Nessas academias vão ter halter de 30, 40, 50, Meu 70, Deus. 100. Meu Deus. Coisa que você não vê. Aí você já não vê numa academia comum. Sim. Um halter de 100 quilos cada lado. Sim. O cidadão fazer aqui, ó, supino com halter com 100 de cada lado. E aí faz? É possível? Faz fácil. Fácil? Fácil. Isso aí os caras é mole. E esse é um novo conceito que está vindo em São Paulo, já está bem se difundindo, começando já com quase 10 academias nesse sentido. Mas, Fabiano, a gente está falando aqui de você ter uma experiência profissional de 16 anos. É lógico que você está envolvido nessa área há muito mais anos. Mas vamos colocar aqui eu não sei, não é minha área, mas vamos colocar aqui de 8 anos para cá, a gente está vendo uma academia a cada esquina. Sim. Quando eu pergunto para você se esse boom vai acabar, eu estou me referindo a exatamente isso. Vai ter público para essa gente? Porque tudo é cíclico, né? Sim. Há um tempo atrás era bonito usar calça com a boca de sino. Hoje ninguém mais usa. A moda hoje está calça skin. Sim. Certo? Mas também isso vai passar como tudo passa. Até alguns anos atrás a gente fazia estúdio para rádio. Hoje estúdio é só para podcast, né? Câmera, vídeo e áudio. Então a minha pergunta é nesse sentido. Você acha que o boom de frequência de academias, isso vai continuar? Isso pegou, virou um conceito, uma regra de vida? Ou em algum momento isso aí tende a desacelerar, como era alguns anos atrás? Não, eu acho que vai continuar. O que acontece? Tem uma força aí da mídia, de toda a comunidade médica, aí a medicina. Então hoje você vai ao médico, ele vai falar, olha... Você vai tomar esse remédio, você vai fazer isso e você vai começar a fazer atividade física, musculação. Então ainda está muito forte, ainda vem muita coisa ainda. Pegar dados, o Brasil hoje, ele é um país que tem 60% de sedentários. Uau. É baixo ainda o número de praticantes de atividade física. Gente que não faz absolutamente nada. De cada 10, 6 são sedentários. Uau. Então tem muito ainda para ser feito, para trabalhar, para crescer nesse segmento. E é o país mais sedentário da América Latina. É o 5º no mundo de sedentarismo. Deus. Então o Brasil não está com essa bola toda, não. Apesar de ser um país que tem tradição no esporte, enfim, mas quando você pega em atividade física, vamos falar lá das minhas aluninhas lá do Parque Industrial. É uma atividade, por exemplo, tá? É uma atividade da prefeitura, que a prefeitura disponibiliza para a comunidade. E vamos falar que 30, eu tenho em média 20 a 30 aluninhas lá frequentes, lá diariamente no horário do alongamento. E é pouquíssimo, é baixíssimo. Por quê? Na rua, né, não tem custo zero. Sim. Profissional
todos formados em educação física, registro no CREF, com especialização. Capacitados. Não requer nenhum tipo de inscrição ou de taxa, de nada. E você vai ver, tem 30. Enquanto tinha que ter no mínimo 100. Não é? Eu já cheguei a dar aula lá para 60, 70 pessoas no início das academias ao ar livre aqui em São José dos Campos. Mas aí é o que você diz do boom, né? Teve um período que deu aquele boom das academias ao ar livre, então lotou. Hoje deu uma estagnada, deu uma parada. Né? Agora, no privado, não. No privado, eu acho que como tem toda uma sociedade envolvida e empenhada no crescimento, aí já muda, porque daí tem a questão da saúde, da visão do pessoal da saúde, mas também tem do empresariado, do autoempresariado. Sim, tem o marketing, né? Esse aí é o lugar que a gente vai arrebentar. Mas, então por exemplo, falando de academia, que você também dá aula para esse pessoal aí da academia, como fala? Ao ar livre, é isso? É a academia ao ar livre do programa Cidade em Movimento. Pronto. As pessoas que procuram são as pessoas de mais idade ou não? É eclético? Pessoas novas também? Somente adulto e terceira idade. Dificilmente vai ver lá. Mas não é proibido? Não. Então, é que a frequência a procura não existe. É mais pelo pessoal. Não. Ok. Hoje a grande procura, o adolescente, ele não sai, ele tá dentro das academias. Então, se você for lá de tarde, tá lotado de adolescente, se você for lá 18, 19 horas, tá lotado. Só não vai ver adolescente de manhã e de noite. Por que será, né? Agora, de tarde, tá cheio. 17, 18, 19 horas, tá cheio. Lotado. Cheio. É a nova... É o boom do momento. É o boom do momento. Eu tenho 5 alunos de 12 anos. Uau. Aluno que estava com 11, estava esperando. No dia que ele fez 12 anos, ele já matriculou e já começou. Porque é a idade mínima. É a idade mínima em algumas academias, outras 14 anos. Uau, legal. Então já estão tudo, né? E agora tem ainda em outras academias que liberam. Na verdade, a criança, ela pode fazer a musculação. Recomendo e convém que ela faça uma modalidade, o coletivo, um esporte. Agora, a musculação, ela pode fazer como? De forma funcional, um pouco de lúdico ali, não vai chegar lá e fazer um supino com... Não, esquece. Mas o quanto antes o indivíduo começar, melhor para o ganho de massa ou não tem um tempo correto? Não tem essa relação. O ideal seria assim, vamos falar na criança americana. Então, a criança e o adolescente americano, eles chegam na escola do estado ou no high school lá, eles já estão fazendo funcional, né, treinamento funcional, utilizam cargas, fazem movimentos de musculação. Daí, hoje, você vê que não é à toa que os Estados Unidos sempre, vamos falar em esporte, em medalha de ouro e modalidade, sempre está na frente. Nas cabeças, né? Por quê? Porque já fez trabalho lá de base, para a criança vir desenvolvendo fisicamente, articulação, musculatura. Aí chega na hora que começa a desenvolver na modalidade alvo, ela já está com o corpo preparado. Tá voando. Aí, o inverso do brasileiro. Então, você vai pegar a criança brasileira, o que é iniciação esportiva? Que nem eu trabalhei anos aqui em São José com iniciação esportiva, criança de 7 anos. Ela vai lá jogar o futsalzinho, a aulinha de iniciação para, vamos supor, futsal. Certo. Ela chega lá, fica um período trabalhando a coordenação fina, né, o contato com a modalidade, com a bola, mas a parte física não tem nada ainda. Sim. Depois 8, 9, 10, 11, 12, 13, nada. Começa tendo um atleta cidadão, que é um outro setor da prefeitura que tem disponível lá esse tipo de trabalho, e daí começa a ter contato. Mas fora isso, demora para ter o contato. Então, nós temos a idade mínima de 12 anos, como você falou. Existe a idade máxima para alguém que quer começar a buscar o exercício físico, o ganho de massa, ou não? Não. A qualquer ano, a qualquer tempo da vida é tempo. 60, 70, hoje está cheio de casos aí de 60 anos, 70 anos que iniciou com atividade física e tá tudo bem. Tá ótimo. E o processo de ensino, de adaptação de treino para um indivíduo de 12 anos ou de 60 anos? Qual é a grande diferença? Qual que é o desafio que você enfrenta para treinar essa gente? O adolescente é um trabalho um pouquinho mais complexo, que você tem que fazer um funcional, uma brincadeira, um lúdico, e ao mesmo tempo fazer com que ele não entenda como uma brincadeira e não chegue lá querendo só brincar. Então, ele fazer um pouquinho da atividade ali, uma musculação, um funcional um pouquinho mais sério,
Porque senão rapidamente ele vai cansar. Porque a musculação é amassante, Sim. né? É chato. Então você tem que trabalhar em cima do lúdico, do funcional, para você ir fidelizando e chamando a criança. Já o oposto vai sim, o idoso não. O idoso é só chegar e trabalhar. E vamos que vamos. Na verdade, é um perfil que eu gosto muito de trabalhar aqui, né? Eles são dóceis, eles... Sérios, né? Tem uma disciplina. Eu tenho casos lá de aluno que com 70 anos que, fora os dias que não vai comigo, vai sábado e domingo. Legal. Então, eles compromissado. são bem compromissados. Legal. A gente vai fazer um pequeno break, uma rápida pausa, e quando a gente voltar, eu vou querer saber de você, Fabiano, quais são os exercícios mais eficazes para o emagrecimento. Pode ser? Maravilha. Ok, a gente já volta. É rápido. Igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. Portanto, seja bem-vindo à sua igreja. Seja bem-vindo à sua casa. Aqui temos vivido experiências incríveis em cada culto. A nossa missão é pregar o Evangelho, levando pessoas a desenvolverem uma vida de santidade, compromisso, integridade e adoração. A nossa visão é ser uma igreja espiritual, reflexiva, atuante e dinâmica, interessada em conhecer a graça, força e o poder de Deus. Portanto, seja bem-vindo a uma vida nova. Para nós, cada culto é um novo recomeço, pois aqui adoramos para viver e vivemos para adorar. Igreja, vidas com propósito. Desde 2016, estamos amando, cuidando e servindo. Vidas com propósito. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu ponto de encontro com a fé. É isso. Nosso bate-papo de hoje está maravilhoso. Eu estou recebendo aqui o Fabiano Oliveira, ele é personal trainer, ele é formado em educação física, tem uma experiência profissional muito longa, de mais de 16 anos em academias particulares e também no programa da prefeitura, que são as academias que funcionam ao ar livre. A gente está batendo um papo incrível e antes da gente fazer esse pequeno break, eu deixei a pergunta no ar que eu acredito que move muita gente que nos acompanha. Fabiano, quais são os exercícios físicos que mais pode provocar, que mais pode proporcionar o emagrecimento de maneira saudável? Pastor, inicialmente é o quê? A corrida, uma caminhada alternado com uma corrida, que é bem simples, qualquer aluno está apto a fazer e não requer nenhum tipo... Você pode fazer uma caminhada e uma corrida orientada, mas inicialmente são essas as modalidades que a gente indica para o emagrecimento. Com o tempo vai progredindo dessa caminhada para uma corrida leve, e daí até o momento que o aluno só está correndo. Então esses daí são o start. Os mais indicados inicialmente, a não ser que daí você vai fazer uma breve anamnese e vai ver se tem alguma restrição ou alguma patologia, tem problema no tornozelo, no joelho, que eu não posso. Aí a gente já muda tudo, mas sempre vão ser atividades que elevam a frequência. Essa é a grande... Se você não elevar, não vai perder. A sensação de que correr na esteira é diferente de correr na rua ou caminhar que seja, por conta da frequência, porque a esteira ela é aquela batida e não vai falhar, né? Não. Colocou lá o número, a esteira vai rolar de acordo com aquela velocidade. A sensação de que ela é melhor do que correr na rua faz sentido ou não tem nenhum sentido? Para mim faz todo sentido, porque que acontece? Você está na esteira, você vai impor ali um desafio, vou fazer 50 minutos na velocidade 7, 8, ou vou aumentar aqui a velocidade, vou fazer um HIIT, ou oscilar, Já na rua não dá para fazer isso daí, por quê? Mesmo que você esteja numa pista de caminhada, num parque, ou até mesmo na rua, vai ter a questão dos outros pedestres e munícipes, vai ter a questão dos obstáculos na própria rua, se você não estiver numa pista de caminhada, semáforo, carro, criança, o piso acidentado. Vamos correr lá no Vicentino Aranha. Pô, legal. Tem uma pista de caminhada. Sim. Um exemplo. Perfeito. Terra batida, não vai agredir o calcanhar, articulação. Só que tem o quê? Bastante gente. E daí, hora ou outra, você se pega ali desviando, dando uma freada, alguém que entrou na frente. Já na esteira, zero. Você vai
desenvolver tudo aquilo que foi planejado sem nenhuma interrupção. Então, O que é melhor? A caminhada, a corrida ou o HIIT? para fins de emagrecimento, com já resultados aí iniciais aí mais rápidos, é o intervalado. O HIIT. Porque daí você consegue oscilar e trabalhar essa frequência, né? Ora, você tá com os batimentos lá em cima, daqui a pouco você dá uma diminuída, que é a hora que você recupera, depois você volta. Essa oscilação é que acelera a queima. Já quando você faz, vou fazer uma caminhada de 1 hora na velocidade de 8 e mantém, já era, inicialmente vai ter um desgaste, um desafio, daqui a pouco você vai atingir um platô e não vai acontecer mais nada. Então, eu recomendo, eu quero fazer 1 hora de caminhada na velocidade de 8. Pô, faz 15, 20, 30, Com picos. fazendo os picos, né? Atingindo os picos, que daí o negócio vai. Você pode explicar na prática, com palavras, o que é Sim, exatamente o HIIT, para quem está nos acompanhando, Sim, implantar lá perfeito. no seu treino, no seu cardio? E dá para implementar e vai ser ótimo. Vamos lá. O que acontece? O HIIT é você... a gente pegou a situação de corrida ou de caminhada. Uhum. Você pode fazer na bike, por exemplo. Ok. Então, você pegou a bike, começou a pedalar numa velocidade, e daí você começa a aumentar até a falha. Se chegar a falha, não está aguentando mais. E você conta lá alguns segundos, daqui a pouco você utiliza uns 2, 3, 5 segundos para recuperar. Volta, acalma. E daí recuperou, se sentiu recuperado, volta naquela frequência alta e na pedalada alta, e assim você vai manter de 10 a 20 minutos. Diário. Não, daí não recomendo diário. Prefiro que seja dar um dia de descanso. Para os iniciantes, né? Essa pessoa que já está no nível mais avançado, que a gente vai classificar lá o iniciante, intermediário e avançado, se já for o caso de um avançado, pô, aí daria até para fazer todo dia. Ok, mas saindo da pedalada e voltando para a esteira, Sim. o HIIT lá na esteira, convém fazer acelerado num grau, vamos dizer assim, de gasto total, de força total, e depois parar bruscamente ou diminuir para uma caminhada e ficar nessa alternância? É legal correr e parar mesmo, estático, ou correr e caminhar? Não, vai fazer assim. Vamos dar um exemplo aqui, nem você, agora eu entendi. Vamos fazer 2 minutos correndo na velocidade 10, 12? 10, 11, 12. Ok. E na hora que começar a fadigar, lá tá quase infartando e volta pro 4, 3, Caminhando. caminhando. Estático nunca? Nunca. Ok. Aí volta caminhando devagarzinho, daí fica lá, recuperando. E recuperou, pô, deu 2 minutos de recuperação. Tá ótimo, recuperou bem. Acho que de 1 até 1 ali você já tá numa fase que daria para ir de novo. Mas vamos pôr 2, daí você volta pro 1 na frequência alta, volta pro 2 na baixa. Então E não assim. precisa ter uma frequência de tempo exato. Por exemplo, se eu correr 1 minuto, eu preciso andar 1 minuto. Não, Eu não. posso correr mais ou andar menos, não tem problema. Não, o que vai... O tempo de recuperação. A gente põe aí o tempo só para ter Uma métrica. Uma métrica, exatamente. Mas seria assim, se você não quiser pôr o tempo, você só vai mexer ali com a velocidade e vai correr na velocidade de 11 até você fadigar. Chegou ali, você volta para 4 e anda. Recuperei. Você pode falar assim que você recuperou rápido ou falar, não, eu quero recuperar mais, não estou aguentando. Então você coordena. Agora, quando há um treinamento, já um planejamento que precisa desenvolver, tem que correr na velocidade de 12, 1 minuto e meio e depois cansar 1,5 e já voltar. Aí já são trabalhos já para a modalidade X ou que o atleta ou o aluno vai desenvolver. Agora, para o início, só essa oscilação é que já é o interessante, entendeu? Ok, entre a caminhada e a corrida, com que eu fico? Hoje com a corrida. Ok, sempre? A Organização Mundial da Saúde diz que a caminhada simples já não entra mais como atividade física. Ela entra como um passeio ou você sai do sedentarismo. Ok. Sai do sofá. Eu vou fazer uma caminhada leve. Pro cara que não faz nada, faz sentido. Saiu da zona do sedentarismo. Ok. Legal. Mas, Um degrau. Agora, para incluir como um planejamento de atividade física, não entra Corrida. mais. Aí já foi... Tem que ser a corrida. Ou- Mas a corrida, quando a gente fala em corrida, de repente o aluno até se assusta. Pô, vou começar a correr, mas eu não sei correr, não sei como é que é. Não, é corrida leve, o trotezinho inicial. quando a gente estava falando sobre o HIIT, Sim. qual é o máximo de picos, de
que a gente pode dar? 3, 4 vezes faz isso? Esse acelera, desacelera? Existe um tempo? Existe um mínimo? Existe um máximo? Como é que funciona isso? Uns 20 minutos ficar nessa oscilação aí já é bem forte. Imaginando no sujeito que vai para a academia treinar, fazer o treino de musculação. Ele deve fazer isso? Deve ser depois da musculação? Antes da musculação? Não deve fazer isso? Excelente pergunta. Aí vai do que ele está se planejando do objetivo. Se for desempenho na parte, né, aeróbica, daí é antes do HIIT. Ok. Para ele pegar, faz o alvo primeiro, que é o cara vai participar de uma corrida, ou de uma maratona, ou de umas 100 metros rasos. Então ele vai primeiro ali na modalidade de alvo, depois a musculação ela entra como um fortalecimento. Ele se preparar a musculatura, deixar a musculatura forte para essa atividade. O inverso, o objetivo é a musculação, é só inicialmente o ganho de massa muscular, de fortalecimento das articulações, aí primeiro a musculação e depois o HIIT ou a corrida, seja lá qual for o aeróbico. Como é que o sujeito pode definir isso? O cara que vai iniciar a prioridade, como é que ele vai definir na cabeça dele? Como é que ele vai alinhar isso? Eu tenho que perder peso ou eu tenho que buscar o ganho de massa, de músculo? Como é que ele define isso? Ou vou fazer um tempo onde eu tenho que emagrecer, baixar o meu quilo de balança para depois eu começar, ou faz isso junto? Como é que funciona isso? Faz isso junto. Vamos pegar o seu caso. Vamos lá. Você só não me exponha muito, hein? Não vamos. Não, tô brincando, pode falar. Não, o pessoal me conhece, pode falar. No seu caso, era inicialmente a gente começar com aeróbico. Foi. É isso aí. Porque inicialmente você queria a perda, né? Reduzir o peso. Aí depois entrava a musculação, porque já logo na sequência e sempre. Sim. Para não deixar, então, eu vou fazer só esteira, eu vou reduzir a alimentação, déficit calórico, aquela coisa. Só que daí o que acontece? Ele está perdendo a massa muscular e não está recuperando. Então, no seu caso, entrou com a aeróbico, com uma esteira, seja, hoje eu não consegui fazer antes, eu vou fazer a musculação aqui, eu vou fazer depois, dá também. Mas a gente iniciar, o Álvaro é esse, começa com a esteira e faz a musculação depois, para não ficar perdendo a massa muscular e entrar aí no processo de sarcopenia. O cardio rouba músculo? Ele rouba muito. A partir do momento que você perde, eu reduzi de peso. Não foi só a gordura. Massa desceu também. Foi pro ralo também. Então, o que é a musculação que entra nessa hora? Justo porque antes a gente só fazia isso. Então, a pessoa falava assim, olha, fui fazer uma atividade, fiz caminhada hoje. Legal. Fiz corrida. Pô, legal. Mas não fez nada. E aí, você está perdendo a massa muscular que vai te dar autonomia lá com 60 anos, com 70, 80. Levantar da cadeira sozinho. Levantar, a marcha, se sustentar em pé. Então, aí foi mudando. Graças a Deus tem a pesquisa científica, tem os estudos que hoje trazem aí diversos artigos e trabalhos e meta-análises aí sobre isso daí, da questão da massa muscular associada à atividade física, ao tipo de aeróbico. Então, sempre de preferência utilizar os dois, né, mecanismos, e daí, seja ele o primeiro ou o segundo, ou a ordem, de acordo com o objetivo do paciente, do cliente. Então, se o objetivo for emagrecimento, cardio primeiro. Eu recomendo o cardio primeiro. Musculação na sequência. Existe uma forma de você perder peso com musculação. Ok. É um treino... Mais difícil? Não, é um treino que a gente vai planejar situações assim, que você... Então você fez lá remada no lateral, são 3 de 12, por exemplo. Ok. A gente vai fazer as 3 de 12 sem parar, sem intervalo. Direto. Então, só troca o lado e vai. Você fez aqui, 12, terminou. Esse 12. É com qual objetivo? Ganho de massa. Perder peso, Okay. né? Então você vai fazer uma musculação e na musculação você vai aumentar a frequência. Você vai ficar... Quando você faz aqui, 12, descansa. Beleza? Você descansou, não aumentou a frequência. Na hora que ela foi aumentar, você já descansou. Okay. A outra, 3 de 12. A última... Esse serviu só pro músculo? Só pro músculo. Quando a gente joga exercício combinado, então você fez lá puxada, remada, puxada alta aqui, né? Puxador. E daí soltou e fez a remada sentado. Isso daí vai aumentar a frequência. Daí você descansa, volta para esse exercício combinado. Você faz um exercício de agachamento com uma elevação de ombro. Isso aí aumenta a frequência. Você vai
queimar ali junto com a musculação. Então, esses são os processos que você consegue... Tá, então o intervalo entre dentro da mesma série... Mínimo ou zero. E o músculo é capaz de suportar? Capaz de suportar em menos tempo. Um negócio que é durar 1 hora, já você vai ficar ali 40, 50 minutos. Mas, por exemplo, no supino comum, como chama lá? O supino reto, com a barra. Pronto. Fez 10. Que seja os 12. Soltou. Já volta nos 12 de novo? Não, vai na máquina, pack deck. Ah, tá. Você vai intervalar com outro exercício. Mas o mesmo agrupamento muscular. Agrupamento muscular, perfeito. Então legal. você fez supinão, 10 ou 12, saiu, pack deck 10, 12, daí um leve descanso, 40 segundos. E isso é pra gente emagrecer e criar massa muscular ao mesmo tempo. Sem correr riscos aí, porque... Vamos supor, você falou aí, você tem a sua rotina, a questão do jejum, dos horários aqui, dos cultos e tal. Esse é um ponto que precisa ficar atento, porque de repente você faz esse treino, mas está tendo esse tipo de desgaste, não vai dar certo. Esse daí já precisa ter um acompanhamento aí nutricional, a ingesta boa, proteica boa, de repente uma creatina está acompanhando, uma suplementação adequada, daí dá para você fazer isso daí. Pô, não estou muito ainda com essas condições e com tempo, melhor a gente ir para o tradicional. Então você faz lá o supino, 10, descansa um pouquinho. E vai. Mas voltando lá pro sujeito comum, sim. O caboclo que foi lá pra academia, o ideal é primeiro ele começar com um cardio, depois a musculação, seguindo aquela regra que você falou, se o foco for emagrecimento se for musculação outro. Isso muda. Por exemplo, isso eu coloquei na minha cabeça que eu quero só musculação, não vou fazer cardio, eu quero chegar só e levantar os ferros, ok? Ou não, eu preciso ter um pouquinho de cardio no meio ou não faz sentido? Perfeito. Precisa do cardio. Ok. Tanto faz emagrecer ou criar massa. Eu preciso do cardio. Eu preciso. São elementos que tem que andar acompanhadinho ali os dois. Não pode chegar e ficar só no cardio. Eu tenho lá alunos lá que eu tô subindo pra academia, eu vejo ele só lá na esteira correndo, e no outro dia lá na esteira correndo. Raramente eu vejo ele na sala de musculação. Não faz sentido. Vai sobrecarregar toda a articulação, emagrecimento severo, perda de sarcopenia, perda de massa muscular, lá na frente osteopenia, vai ferrar com a estrutura óssea. Então não faz sentido, ele não está tendo uma orientação ou ele está muito ficcionado com a questão da corrida, né? Muito ali. Agora, a musculação e o cardio, né, eles têm que andar junto, tem que ser, aí hora ou outra você vai trabalhar você vai manipular de acordo com o seu objetivo, o objetivo do pastor Anderson era perder X quilos, ele perdeu porque ele começou, agora já de repente já dá pra gente mudar isso daí. Olhando visivelmente, acho que agora já não precisa mais, acho que agora é a hora da musculação vir forte, umas 3 vezes na semana você faz um cardio para não ficar sem. Já estou prescrevendo aqui. Você está comentando ou você está me dando um diagnóstico? Já estou prescrevendo como que você vai fazer daqui para frente. Dá para você afinar isso aí. Legal. Dá para você afinar. Fabiano, como que a preguiça ou a falta de motivação ela pode ser superada? Excelente. Isso daí, que eu sempre falo, convém... Acho que a gente até conversou isso aí lá atrás, por causa da Débora. Sim. Eu vi a Débora hoje. Ela tá aí. Aí... Inicialmente, eu vou começar uma atividade física. Sozinho. Ideal é em dupla ou coletivo. Por que eu digo a dupla? Com a mulher, ou com o amigo, ou com o irmão. Porque daí você tá ali, esse dia que você tá com preguiça, quem que vai, né, chegar e falar... o motivador. Ou é a esposa... Ou é o amigo que vai parar lá na porta e buzinar. Fala, ô Anderson, vamos, tá na... Vamos comer ali na fazenda. Na fazenda tem uns amigos que chamam pra comer na fazenda. Né? E tem uns amigos que chamam pra... E aí, nessa hora da preguiça, o que eu recomendo? A atividade física em dupla ou ao coletivo. Então, você tem um compromisso e aí, com o tempo, você vai adquirindo outros compromissos e responsabilidade. Qual que é um que com certeza você não vai falhar? O personal trainer, contratar um personal, você não vai falhar. Que ele vai ligar antes, vai mandar mensagem, estou chegando. Aí você, tá chegando. Já veio com o Pix. Tem jeito. Então, é o compromisso. Eu tenho que ir lá, vou lá. Será que isso não é o grande problema das academias do ar livre? Que por não ter o compromisso de pagar, o sujeito meio que desacelera? Total. Porque tudo que é pago, pelo menos pra gente que ganha suado, tudo que é pago tem um custo, né? Jeito, pode ser também um fator motivador. O total. É que... Inicialmente a gente fala que a literatura diz que convém, né, fazer exercício em dupla ou no coletivo justamente para essa questão. Fabiano. Agora,
Toda segunda-feira, a gente está aqui na igreja e eu estou trazendo uma mensagem, uma pregação, e eu falo sobre o poder do nós, o poder da concordância. A Bíblia ela é muito categórica em dizer que nós não fomos feitos para caminhar sozinho em absolutamente nada. Só para você ter uma ideia, Gênesis capítulo 2, se eu não estiver enganado, versículo 18, é um diagnóstico de Deus. Deus olhou para o homem e deu o seguinte diagnóstico: não é bom que o homem viva só. É lógico que ele está falando ali dentro do contexto da Eva, né? Mas muito mais do que isso, ele está dizendo que o homem não foi um sujeito criado para existir de forma uníssona, na solitude, na solidão, isolado. O homem foi feito para ter conexões. Talvez você está falando o que eu prego aqui toda segunda-feira, só que com a sua experiência profissional de educador físico. Sim. Quanto mais eu me juntar com quem tem o mesmo propósito, vai facilitar o meu caminho de fugir da preguiça. É isso, Fabiano? Nossa, sensacional, parabéns. Posso trazer você para pregar aqui segunda? Tô gostando, hein? Olha que você vai me converter aí. Glória a Deus, seria ótimo. Sensacional isso daí. Porque você veja, Fabiano, a individualidade, não existe poder no individual. Sim. Porque é uma confiança é uma autoconfiança. Em algum momento você vai falhar. De verdade, Fabiano, tem dia que eu não tô afim. Sim, não é? Tem muitas vezes que não a gente tá cansado, não tá é isso. com uma sobrecarga mental. É não é? A isso. gente fala muito em físico, mas hoje a questão da mente, né, tá bem complicada. E aí quando se junta, se alinha, né? Por isso só a esposa ou amigos para falar, me dá a mão e eu vou. Faz todo sentido. Perfeita. Eu acho que eu não sei o que tá melhor, se tá a resposta ou se tá a pergunta, mas eu acho que ela gostei da pergunta. Ela é extraordinária, né? O poder de se juntar com o outro. Eu acho que é um fator preponderante para nos ajudar nesse processo de uma vida melhor. Fabiano, além da perca de peso, o ganho da massa muscular, quais os outros benefícios que pode trazer isso para o indivíduo? Não apenas baixar o número na balança, mas o ganho de massa ali. Que outros benefícios isso também pode trazer? Inicialmente, não adianta a gente falar que não, mas mexe um pouco com a estima, né? Melhora essa questão da autoestima, a pessoa fica mais confiante, ela fica mais sociável, daí ela vai buscar se socializar, de repente ela não tá satisfeita ali um pouco com a imagem, não digo que a imagem estética mas ela tá ali, então ela fica insegura, até mesmo nas relações pessoais, enfim. Então, a partir do momento que a pessoa começa a mudar a imagem, né, própria, né, então ela começa a ter os benefícios aí, a gente falou alguns, né, de autoestima, de confiança, de segurança, de se relacionar, de se juntar aí, participar mais na sociedade, enfim, coisas que antes ela não tinha. A gente, que nem você falou, né? A gente falou em benefícios aí fisiológicos, tudo, mas tem esse outro lado também que que para muitos aí é uma dificuldade tremenda, né? Ou seja, no mental e no emocional também contribui a beça. Muito. É isso. Uma vida de alguém que está começando uma rotina, uma vida de exercício, uma vida visando o emagrecimento. Qual seria a sua principal recomendação ou as suas principais recomendações para um sujeito que está querendo entrar nesse mundo de uma vida melhor? Até porque a gente acabou de falar que mentalmente faz mais sentido, esteticamente faz mais sentido. Quais são suas recomendações ou sua recomendação? Tem que sempre... A gente fala muito em dormir bem, uma boa noite, né, de sono, em se alimentar bem e praticar atividade física. É que nem a receita da nutricionista, né? Eu sempre falo isso, ela é perfeita, maravilhosa, o problema é ter que ver se ela se encaixa no seu dia a dia, na sua rotina. Muitas vezes não encaixa, né? Mesmo ela, a gente vai ter que pôr isso aqui, e daí fala, mano, isso aqui não vai dar, esse queijo aqui, outra Jesus, realidade, né? Não dá. Então, a gente fala muito isso na atividade física, né? Boa alimentação, noite de sono e, né, atividade física, e muitas vezes não dá. A gente precisa disso daí. Então é isso que eu recomendo. Olha, inicialmente se alimentar bem, controlar, né, fazer o controle do consumo de calorias, regular, né, a prática de atividade física regular e no mínimo aquela de 6 a 8 horas de sono. Mas a gente sabe que na prática é bem difícil. A dieta, ela é fator preponderante, ou se eu tiver uma vida regrada de musculação, de cardio e tá ok, ou não, eu preciso encaixar a dieta?
durante anos, a dieta foi né? Tinha aquelas dietas malucas, aquela coisa toda. Então, que estava em alta era a dieta, né? Os detox da vida. Só se falava na dieta. Hoje acabou. Então, a ciência mostra que hoje o principal é o exercício resistido, a musculação. E depois vem os outros. Depois vem a alimentação e o descanso. Mas hoje, obviamente, que eles andam junto. Que você, vou fazer a musculação, mas tá comendo mal. Não vai adiantar. Não vai ter o resultado. Uma coisa precisa completar a outra? Um completa o outro, só que o principal, eu digo que é o exercício resistido, a musculação. A musculação. Hoje é o principal. Mais do que cardio, mais do que dieta. Mais. Então, se eu tiver que optar, só tenho 1 hora para eu fazer aqui. O que eu vou fazer? Faz a musculação. Ok. Por que o jogador de futebol que a gente vê nas redes, nas televisões, essa coisa toda, por que eles estão na academia todo santo dia e por que não adquirem músculos? É raro que você vê o Hulk da vida. A maioria deles tem um corpo, vamos lá, normal. Por quê? Exatamente. Principalmente o atleta, o jogador de futebol sul-americano. Que além dele já ter esse físico já um pouco menor, quando você pega o americano, o alemão, o mais europeu, encorpado, ele já vem de uma estrutura, né? E aí, na hora que eles fazem a musculação, eles ficam com mais... tem mais resultado e ficam com um porte, um físico mais, né, imponente. Já o brasileiro, o que acontece? O brasileiro, o argentino, o peruano, o colombiano é mediano, né? Então, por que acontece isso? É um pouco de uma situação genética, né, já deles, né? Como é do europeu, por exemplo, que é o oposto. Aí, e também não é feito um trabalho para compensar, que é aquela história que eu falei. Se desde lá de baixo, começar desde pequeno, de criança, começasse a fazer um trabalho até mesmo com tratamento com GH para crescimento, quantas crianças que poderiam ter tomado um exemplo GH ou um outro tipo de medicamento auxiliaria, que foi identificado que ela não ia crescer ou não ia desenvolver, né, o suficiente e não foi feito nada. E chegou agora... Crescer, você fala na altura ou... Em tudo, a altura, a parte óssea, muscular, muitos adultos chegaram a um tamanho que, se tivessem identificado lá enquanto criança, poderiam ter melhores resultados agora na fase adulta. E daí, na hora que fosse fazer uma atividade ou ser um jogador, o que seja, a gente pega exemplos aí como o Ronaldo ou o Neymar. Então, eles eram garotos pobres, lá, o Neymar vem de Santos, de Praia Grande, lá e daí ele vem com aquele físico magrinho, 60 quilos, 60 e poucos quilos em média. Mas tem o quê? Tem o dom, tem a habilidade. Sim. A primeira coisa quando vai pro exterior é o quê? Trabalhar a parte física. Que é o que aconteceu com o Ronaldo, tanto é que ele até lesionou. Porque ele tinha uma estrutura que não suportava. E o Neymar, a mesma coisa, o Neymar ficou ali no meio para não acontecer. Mas você vê hoje, ele não para de ter lesão. Mas o que rouba músculo deles, nesse caso, é o cardio? Ou é genética mesmo? Não, a modalidade. Que é muito cardio. Muito corre, não tem Isso jeito. rouba o que eles fazem na academia. E a academia deles também não é uma academia que nem a nossa. Então, visando músculo. Visando desempenho. Então, chega lá para melhorar essa corrida, melhorar as trocas de direção, por exemplo. Então, é um trabalho de musculação diferente. Não é igual o nosso ali, que é para aumentar a circunferência. Mas eles não podem treinar desse jeito que a gente está falando? Não, muitas modalidades não deixam. Porque vai impedir o desempenho dele? Vai impedir a agilidade. Ele precisa dar um tiro lá, uma coisa você pegar o Cristiano Ronaldo. Ele é um cara que... mais lento. Não, ele tem uma idade já bem avançada para jogar futebol, daí na hora que ele lança a bola para ele, dá aquele tiro, vai. Acabou. Se ele, de repente, uma hora para outra, começa a ficar grandão no membro superior, no tronco. Então, a maioria do jogador, ele, principalmente aqui no Brasil, não deixa de desenvolver membro superior, desenvolve mais inferior, então ele fica com quadríceps, com bíceps femoral, com panturrilha bem desenvolvido para poder dar e suportar, né, esse momento ali no campo. Que é o caso do Cristiano, que é isso daí. Você vê, ele é bem magro, né? E na hora que ele precisa correr, ele tem uma explosão, uma força sensacional. Ele dá aquela coisa. Tanto é que tá jogando até hoje aí, ele tá jogando na Eurocopa, vai jogar. Então o cara é diferentão, né? O diferenciado que a gente fala. Então, tem essa coisa de jogador de futebol não ter um físico, né? Que a gente pega do voleibol, mesma coisa, não caberia ele ter um físico ali avantajado, um ombro grande, um braço, circunferência lá de 50 de braço, na hora que ele fosse atacar
para cortar, né, na modalidade no voleibol, ele não ia ter velocidade, né? Que na verdade o ataque no vôlei é velocidade do braço. No tênis, mesma coisa, é velocidade. Acabou o cara com um bração, não cabe ali para a modalidade. Então, é feito um trabalho já pela equipe lá, né, profissional, e que não deixa desenvolver e não deixa. Sensacional. Fabiano, quais são as verdades sobre o emagrecimento e o ganho de massa muscular que muita gente ignora? Existe verdades que as pessoas negligenciam? Sempre tem essa questão aí dos mitos e verdades, né, da musculação. Na verdade, uma coisa que antigamente a gente usava muito, que era comer de 3 em 3 horas, né? Sim. Daí hoje foi já provado por A mais B que não tem nada a ver, né? E eu mesmo, muito tempo, fazia isso daí, né? Tinha essa coisa, nossa... Regrado, 3 horas. De comer alguma coisa. Quantos anos eu fiquei assim, lá atrás, né? No começo. E graças a Deus tem a área, né, de pesquisa científica que desenvolveram diversos trabalhos, não só nessa área, em outros importantes, por exemplo, lá o caso da creatina, que ficou anos mito aí, faz mal, retém água e vai prejudicar o rim, e não tem nada a ver. Hoje qualquer um pode usar, o idoso, o adulto, e aí estão desenvolvendo até trabalho para criança começar a usar. E deve usar? Deve usar. Creatina? Nós, eu, você, os meninos, tem que usar. Todo mesmo mundo. Que não treine. Débora. Então, mesmo que não treine, porque já apresentou uns resultados aí para paciente com Alzheimer, então trabalhou mais nessa parte cognitiva, perda de neurônios, então é interessante. Ela auxilia. Auxilia. A creatina, ela comumente é tomado diluído na água. Mas ela pode também ser colocado o pozinho dela lá em cima de uma fruta e comer, ou não? Ela precisa ser diluída? Precisa ser diluída e, se for de preferência, num suco. Por quê? Vou tomar com um suquinho de laranja aqui. Ela convém que ela vá junto com a frutose, com açúcar, com alguma coisa, vamos dizer assim. Porque essa frutose, ou o suquinho, ou a água, ou o açúcar, ela vai ser uma enzima, ela vai acelerar o transporte para a célula. Okay. Se você só fizer assim e engolir, não vai dar certo. Não é dessa forma que é para ser usado. Então você tem que, não tem suco aqui, não quero tomar com suco, pôs lá na água, diluiu, ela vai para a corrente. Agora, convém tomá-la com um suquinho, uma frutose, alguma coisa assim. E se tomar ela com água e comer uma fruta em seguida? Não, ótimo. A relação que eu disse da frutose, ela serve como uma enzima. Ela, só para auxiliar no transporte, mais nada. A água vai transportar também. A fruta e o doce, o que é? Ela acelera só, mais nada. Ela só acelera. Então, eu, por exemplo, eu sempre tomo com aquele suco de laranja tradicional lá. Ponho mas tanto assim. Não se vende que o suco o de laranja é extremamente calórico? Mas aí já entra o princípio da individualidade. Eu ectomorfo, pra você, magrelão, eu chego, ponho um pouquinho. Tá tudo certo. Mexo ali, toma, não vai ter dano nenhum. Agora, aquele aluno ou paciente que está num processo ali rígido, severo. O que precisa do déficit, aí não. Daí não recomendo. A água tá ótimo. Ok. Então, aí voltando à questão lá dos mitos e verdades e tal. Então, tinha essa coisa aí, hoje acabou, mas que o aluno ou o cliente ou a população tem que entender em relação a emagrecimento é que tem que haver o déficit, né? Tem que entrar menos, né? Do que gasta. Porque senão não vai. Isso aí esse tem que entender. O metabolismo basal. O principal, muitas vezes a pessoa fala, não, eu fiz uma caminhada ali, agora eu vou comer, né? Porra, não adiantou. Não faz sentido. Não vai dar certo. Mas vai comer o quê, né? Mas o que você fez de caminhada? Então tem que ver tudo isso aí. Hoje, muito aluno que está fazendo caminhada, que está fazendo atividades, mas daí ele vai lá, a gente chama de auto-sabotar, né? Ele tá vendo... Ele faz e daí ele acha que ele pode, só porque ele foi lá e ele pode comer ou ingerir alguma X coisa. Mas aí, o que ele fez? O que ele ingeriu? Então, tem que haver um controle... A gente fala controle do consumo de calorias, ou alguém está, né, acompanhando, vamos falar lá a parte nutricional, a nutricionista, ou nutrólogo, ou endócrino, que são esses os profissionais ali que mais importantes nessa hora aí, tem que estar acompanhando, senão vai dar ruim. Nós falamos da creatina. O whey é necessário? Não? É essencial? Dá para fugir dele? O que você fala a respeito do whey como pós-treino, né? Que acho que é o que é mais comum. Não, né? dá para... O whey, o que acontece?
o cidadão ali que a ingesta dele é fraca de ovos, de peixe, de leite, de Proteína. carne. De proteína. É fraco. O whey nada mais é do que ele era usado em hospitais, aí, em tratamentos com idoso, que tem lá uma baixa na ingesta proteica, que você precisa melhorar para ele sair lá da UTI, para ele, né, levantar, para ele aguentar. Então, recuperação muscular. Pô, posso tomar um whey? Tem condições de comprar um aqui legal, um bom? Vou tomar, ótimo. Diariamente. Não dá. O whey tá caro, é quase o valor de um... E é caro. Se eu for comprar o bom lá, da Aptogen, ou X ou Y, é muito caro. Então, daí, convém você fazer um planejamento nutricional aí e tentar manipular e ingerir ao longo da semana através do natural, né? Talvez a grande sacada é bater o que você precisa de proteína. Bateu, não tem necessidade do whey. Bateu. Isso, Aí vai jogar pra urina. Não é? Vai embora na urina, vai sair na urina. Tudo que for a mais vai... Já a creatina não entra nisso, não. Não, a creatina é uso crônico. Ok. Diário, todo dia. Não treinei hoje. Pode tomar. Toma domingo. Eu tomo diariamente. Quando é que nós precisamos ter a percepção de que... Eu tô na academia, treino na academia, tô lá e tô baixando peso e tal e coisa. Quando é que eu preciso ter a percepção de que eu preciso de um profissional para ir comigo me ajudar? Quando é que tem que dar esse start? Desde o começo, desde sempre ou em algum momento? Eu acho que desde o começo, a não ser que o aluno tenha um conhecimento mínimo. Se ele tiver, no mínimo, ali condições de manusear as máquinas e saber um pouquinho da execução, legal, tudo bem. Não vou falar que o cara tem que se prender ao profissional de educação física, ao personal. Tem que chegar lá já acompanhado. Não, ele vai ter uma orientação mínima lá do professor que está no local, quanto ao manuseio e brevemente sobre a execução em algumas coisas. Daí vão ter outros que ele vai ficar meio largadão lá. Vão ter aparelhos que ele não vai saber mexer ou ajustar, né, no tamanho, né? Cada um tem um tamanho. Então, essa hora é a hora que ele fala, opa, tô muito perdido aqui. Fabiano, aproveitando o ensejo, você não quer deixar uma maneira... O tempo todo o pessoal tá colocando ali o seu Instagram e tal e coisa, mas você não quer aproveitar? Porque, pelo menos para mim, você fez isso e pode ser que eu acredito que isso é um ritmo de trabalho. O sujeito que está desejando uma vida saudável melhor, até porque cuidar do corpo é um princípio bíblico. A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo e eu não posso fazer esse templo. Eu fico muito assustado quando alguém fala, hoje eu vou comer porque hoje é o dia do lixo. Mas eu não estou olhando para uma basura, um recipiente de lixo, né? Precisa cuidar. Então, para mim, você fez dessa maneira. Pode ser que eu acredito que você faça para as outras pessoas também. Deixar o seu contato para o sujeito que fala assim, eu não tenho condição de pagar um personal mensalmente, mas eu posso contratar ele para ele vir me instruir, me dizer o que eu tenho que fazer. Que tal? Você deixar seus contatos e se colocar à disposição de alguém que quer ter um encontro contigo, como eu e a Débora teve, e você deu um norte e a gente está caminhando. Você quer aproveitar o momento? Sim, como que a gente faz? Existe uma forma de você fazer um trabalho com uma presença, né? Eu vou prescrever pelo WhatsApp, é bem simples, não adianta a gente querer fazer planilha, pôr no e-mail, tudo bem, é legal, é bonito. O WhatsApp resolve tudo. Só que na hora você vai querer olhar ali rápido, então eu digo essa forma bem funcional. É funcional. E aí, o que é? É eu prescrever, ter uma breve, uma contato, né? Inicialmente aí uma aula aí física aí, ter esse contato. Eu fazer uma breve anamnese, né? Conhecer um pouco o aluno aí, ver. Inicialmente você não tem nenhuma patologia, nenhum problema, para daí eu não prescrever e não dar ruim, não aconteceu um problema lá, né? E depois disso já prescrever perante ali o objetivo dele, o que ele quer. E aí ficar acompanhando, como a gente fez, né? Via WhatsApp. Ainda faz, né? Isso daí tá aberto. Ainda faz. Sempre que você precisar falar comigo, independente se a gente fez o contato ou não. Isso aí, a nossa relação já foi além disso daí. Legal. Bem naturalmente, bem sem nada. Então, já para com os alunos, fazer contato pelo meu Instagram, Fabiano Oliveira Oficial, ou WhatsApp 12981657905. Eu vou encontrá-los, vamos fazer uma conversa breve ali, uma breve anamnese. E vale muito a pena. E vale demais porque
O aluno precisa, hoje tá, eu vejo lá assim na academia, assim, aquela senhorinha com a fichinha, um papelzinho na mão assim. Ficha de treino. E ela olhando o que é remada unilateral. O que é. Eu não sei o nome de nada. Então tá escrito lá assim, ela fala assim, ó, 3 de 12 no pêndulo. Ixi. Ela vai falar, pêndulo? Vai ficar pendurado no relógio. Aí você vai ver, pô, 3 de 12 lá no equipamento, Sim, né? Que é um agachamento, pêndulo. Sim. Então é bem complexo, não dá. Com esse avanço, com essa coisa toda aí, veio essa questão da necessidade do profissional de educação física do personal. Que, por exemplo, em outros países como os Estados Unidos, eu cito sempre aqui esses países aí de vanguarda, Sim. há anos que já não existe que é só o personal. Há muitos anos que é só o profissional contratado. Né? Tem hoje academias aí na Europa, nos Estados Unidos, que você entra com o aplicativo, que nem você entra no carro lá elétrico, e você tem acesso à academia com o aplicativo, você entra, não tem nenhum funcionário no negócio. Uau. Você entrou, tá tudo lá, você faz. Só que o quê? Isso aí é o Fabiano, é o Anderson. Sim. E essa senhorinha que eu citei? Ela vai precisar levar o profissional. Então tem que ter, porque não vai sair nada. Pelo contrário, não vai atingir os objetivos e ainda corre risco de lesão. Fabiano, mas sabe, a questão do aplicativo, eu acho que para muitas coisas ela funciona e ajuda. Mas o online não é a mesma coisa do que o contato físico, né? Aquele primeiro contato que tem contigo. Lógico que o posterior no WhatsApp resolve, mas o primeiro contato, você até usou uma nomenclatura que você faz a avaliação. Como é que chama ali? Quando você vê o sujeito, você bate o olho ali e fala, faço aqui para uma anamnese. Pronto. Anamnese inicial. Isso. É a conversa, o que ele vai me falar e eu já... Né, então, isso tem que ser no tete a tete. Lógico. Tem jeito. Outro dia eu resolvi, numa das casas minhas, trocar o vidro e não quis pagar o vidraceiro. Peguei no YouTube e fui lá, fiquei 3 dias, não deu nada certo. Tive que pagar o vidraceiro. Então a gente precisa... Mais ou menos isso aí. A gente precisa do personal. Fabiano, a gente tá caminhando para encerrar, a gente já passou de 1 hora, eu agradeço muito. Conversa boa. Tá ótimo. Vai longe. Você podia voltar aqui outras vezes? Quando você quiser. Legal. Me conte, se tiver, se não tiver, tá tudo ok. Eu acredito que tem pela sua experiência. Uma história de sucesso de alguém, fora eu? Sim, que tenha funcionado muito. Tem uma história que na época até já várias vezes me emocionou, é sensacional, de uma aluna. Não era minha aluna de personal nem nada, eu tenho uma academia ao ar livre atrás do... É ali no satélite, atrás daquela área, aquela... como é que chama ali aquele... Perto da delegacia, temos ali uma área verde. Aquela área ali gigante ali, da prefeitura. Na zona sul da cidade aqui. Ali da prefeitura. Ok. Mas vou lembrar, nossa, quantas vezes dei aula lá. Então lá tem uma academia ao ar livre e eu chegava, na academia ao ar livre não tinha lugar para estacionar. Certo. E eu estacionava o carro um pouquinho acima numa outra rua ali, cortava Andrômeda e tal, enfim. E na hora que eu estacionava, eu percorria um trajeto ali a pé, né? Todo dia para ir até a academia e voltar, né? Então, teve um período que eu fiquei indo visitar lá o professor, que eu trabalhava numa outra função, e teve um período que eu cheguei até a trabalhar lá, escolhi trabalhar lá quando me designaram. E nesse trajeto eu encontrava com uma cadeirante, e ela me falava, bom dia, professor, né? Toda espontânea. Espontânea. Bom dia, querido, tudo bem? Tá, tudo jóia. Daí no outro dia, bom dia, professor, não sei o quê. Daí um dia eu falei, quando você vai lá fazer lá comigo lá? A cadeirante? Daí lá, eu quero. Então tá bom, quero ver, hein? Daí outro dia passava ela lá, né, sentadinha na porta da casa dela, que fazia parte do trajeto lá que eu ia pra academia. Eu falei, e aí, quando que você vai, né? Um dia eu parei lá rapidinho, falei, quando que você vai lá comigo? Eu falei, então, professor, eu não tenho ninguém que me leve lá. Uau. Eu falei, como assim? Daí eu falei, minha avó, ela não consegue daí, porque senão na volta ela não consegue subir o morrinho, que era uma descida. Sim. Daí eu falei, mas então é isso? Empurrando a cadeira. Esse é o problema? Ela falou, então você chama a sua avó aí que eu quero falar com ela, né? Aí chamou a avó dela e falou, olha, ela tá querendo ir lá, você me libera pra eu deixar ela participar, eu sou professor de educação física da prefeitura, programa Estado em Movimento, tal, crachá, uniformizar. E vamos lá. Aí, libera, não, mas você vai aguentar? Eu falei, não, já era uma pessoa adulta já, né? Devia ter uns 20 e poucos anos já. E daí, na ocasião, eu falei, então vamos. Levei ela lá na aula e ela fez a aula de alongamento. Na academia ao ar livre é só alongamento. Nas minhas aulas eu coloco um pouquinho de funcional, de agachamento, de afundo, de recuo, de avanço, de exercício de musculação, porque elas precisam fazer e muitas das vezes não tem condição.
de ir até uma academia, de matricular, de ter acesso. Então eu faço esse Complemento. algo mais lá, porque para mim é um prazer, é legal. Legal. E levei essa minha aluna, que eu não me recordo, não faz muito tempo, já faz uns... Sim. E aí ela começou a frequentar 2 vezes na semana. A cadeirante. A cadeirante. Ok. Então eu pegava lá, descia com ela, ela ficava lá. Pagava seu cardio. Água, a volta pagava. A descida era gostosa. A volta. E aí ela começou a fazer. Eu tenho até foto no Instagram dela aí com a gente junto. Legal. Ela começou a fazer o alongamento, só que ela tinha aquele problema, ela era bem encurtada. Além da questão, né, dela ser cadeirante, ela tinha alguns membros encurtados. Atrofiado. Ok. Perfeito. E daí, o alongamento foi essencial. Ela começou a melhorar essa parte, né? E ela só fazia de membro superior, né? Por causa da condição de cadeirante. Mas aí, o que eu fazia? Então, a gente chegava lá, eram 15 alunos que a gente ficava em roda, né? No círculo. E começava. Então, ela ficava comigo no círculo também, participando. E todo mundo acolheu e achou, né, sensacional. Que legal, nossa amiga aí. E aí, ela socializou, né, participou dos cafés. Toda semana tem café comunitário lá dos alunos. Lá só não emagrece também. Lá não tem jeito de emagrecer, que o cafezão é o top. Tem foto minha lá também no Instagram dos cafés. Eu já vi. Aí, eu sei que ela socializou, melhorou a questão do alongamento, né? Se tornou uma pessoa um pouquinho mais alongada, melhorou essa questão aí da atrofia. E ela pegou e viu alguma coisa uma vez para mim, perguntou a questão da bocha adaptada, daí ela achou legal e eu indiquei. Aí depois eu mudei de academia, não tive mais contato com ela. Quando eu fui ver, hoje ela é atleta da bocha de São José. Uau! Eu falei, você tá brincando. Quando eu vi a foto dela lá, eu falei, nossa, sua semente. Minha aluna, sua semente. Não, tudo bem. Sensacional. Sabe, não foi nada, foi um negócio assim, vamos lá e tal. Então isso aí pra mim marcou bastante até hoje, achei que foi bem legal. Ela é atleta até hoje, mudou bastante a vida dela, arrumou um namorado lá, tá namorando. Desencalhou. E aí eu falei, isso aí foi bem legal. Dentre algumas aí, essa daí foi a que mais com 16 anos eu imagino que... Mas que top, porque você mudou não apenas a questão muscular dela, mas a autoestima, né? Sim. E reverberou num relacionamento. Sensacional. Antes, a vida dela se limitava ao quê? Essas saídas lá de dentro até o portão. Só. Ela relatou que a vida dela só tem outra vida. Não, eu falei, então vamos... eu vi um negócio da bocha. Você já viu? Então tá bom. Eu liguei o técnico da bocha adaptada em São José, é meu amigo. Uau. Eu falei pra ele, você não quer ver uma atleta aqui? Não, pode mandar ela pras aulas aqui. Passa o endereço que a gente vai buscar. Fabiano, você me fez lembrar de uma outra... a gente está falando agora nas segundas-feiras, inclusive eu vou caminhando para terminar, a gente está falando sobre nós, que eu comentei aquela hora. Mas a série anterior que eu ministrei aqui para o pessoal, para a igreja, foi Como Adquirir Relacionamentos Saudáveis que Gerem Bons Frutos. Você é um exemplo clássico de um relacionamento tão saudável que gerou um fruto que tornou de uma cadeirante... fez de uma cadeirante uma atleta. Sim. Sensacional. Parabéns pela sua disposição, pela sua proatividade de fazer um bem para uma pessoa que certamente tem um outro nível de vida agora, né? Outro nível. Hoje eu acompanho ela na rede social, ela tá bem, tá feliz. Você tem ideia de quantos anos ela tem? Hoje já tá com uns 30 e menina ainda. Já mais menina que nunca. Tá bem e tá namorando. É um trabalho que a prefeitura aqui de São José, muita gente não conhece, presta esse serviço. Eles vão buscar na casa, leva na aula. Na academia do ar livre? Não, na casa dela, ela acabou a academia do ar livre. Ela é atleta da bocha. Ah, tá. E a prefeitura cuida desse translado aí. Tudo. Sensacional. Faz tudo. E hoje ela faz parte da equipe de São José. Parece que disputou a Olimpíada lá. Profissional. Já virou profissional. Que legal. Sensacional. Sucesso. Fabiano, pra gente caminhar para encerrar de fato, que dica você tem pro indivíduo manter um peso saudável e uma vida de musculação, a vida de academia? Existe algum pulo do gato? Alguma coisa que fala, não, se você fizer isso aqui, você vai se despertar. Por exemplo, eu não bebo refrigerante nem que pague. E eu era muito fã de refrigerante. Então, de 3, 4 anos pra cá, você pode beber um tonel perto de mim que não muda nada. E a minha motivação foi ver vídeos que me mostravam o quanto ruim era isso. Essa é a minha maior motivação. Então, pra mim, quando eu vejo alguém bebendo um refrigerante, é como se o sujeito estivesse usando uma droga. Sim. E eu não quero isso pra mim. Então, partindo desse princípio, o que você poderia deixar como fala de incentivo? O que pode motivar, o que pode conduzir a pessoa a manter o peso saudável, a ter uma vida
fitness. Existe um pulo do gato? Existe, infelizmente, hoje o que acontece muito é quando o cidadão vai ao médico e daí o médico chega ele já está na fase ali que, olha, você tem que fazer agora, não tem mais a opção de, não vou porque eu não gosto, ou porque eu não quero, porque eu não tenho tempo, agora você tem que fazer. Infelizmente está sendo isso daí, não tem outra coisa que... Se deixar a pessoa não vai, você sabe que não vai. Ou vai ou vai, né? Agora daí quando... O médico fala, extremo. olha, você chegou no extremo. Então agora você tem que ir. Infelizmente, a gente só fala, olha, isso aí eu tenho dentro da minha casa. Sim. A minha mãe, eu falo para ela, mãe, você tem que fazer. Já matriculamos, ela chegou aí em rede comigo, aí, na Smart Fit comigo, e não faz, e não vai mais, estacionou. Começou a participar em Jacareí dessas academias ao ar livre, lá tem também, não é um projeto igual daqui de São José, mas tem as academias, começou a ir, fazer aula lá no setor público, e daí não adiantou. Quando ela teve a questão de chegar no extremo de uma doença... Aí se move. Aí sim. Eu não gostaria que fosse assim, eu queria que fosse só na indicação, na recomendação. Olha, vamos lá na academia, vamos fazer atividade física, vamos vamos praticar uma modalidade hoje, as crianças estão tudo aí no celular, tudo, né, um monte de problema de... E não é só a gente recomendar, só a gente convidar, não dá mais. Eu acho que, infelizmente, tá bem além disso daí. A gente recomendo a todo momento a todos, né? Pratica atividade física. Né? Então, a palavra que você vai me ouvir falar isso daí, vamos lá fazer uma atividade, você está fazendo musculação. Mas não é tudo, né? Não é, então... Deixar chegar ao extremo é o perigoso. Sempre, e o que mais está acontecendo é isso, é o médico falar, olha, chega o aluno lá que, olha, o meu médico pediu para eu começar esse trabalho de musculação porque eu tô com esse problema, porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque eu tô já com o pezinho já quase, então, é uma pena, né? Esse tá sendo. É uma pena. Bom, hoje mesmo eu fiz um velório pela manhã de um sujeito com 72 anos, mas assim, com comorbidades assim, gigantescas pelo sedentarismo. E acabou morrendo de uma situação que meio que está superada, que é o Covid. Porém, o Covid reverberou outras coisas que, como não tinham preparo, né, infelizmente... Fica aí uma dica, né? Deixou sequelas aí, deixou muitas pessoas aí. Infelizmente. E que triste. Muitos casos, olha só, isso aí que você falou rapidamente aqui. Se a gente, né, na ocasião, se eu peguei, eu não sei, mas posso ter, né, eu não cheguei a ser, eu tive diversas gripes, mas não peguei, não acredito que eu tenha pego Covid. Se eu peguei também foi assintomático, enfim. Mas foi o período que eu mais treinei e que eu mais suplementei. Subiu sua imunidade. Minha imunidade estava... Ok. Eu lembro de eu ter tomado vitamina B12 injetável, creatina diariamente, glutamina, que é para essa questão aí da vitaminas, a vitamina D. Enfim, para que se eu tivesse, né, desse um azar de pegar e eu chegar a ser internado, eu tá com uma musculatura e com o corpo ali pronto para aguentar. Muitas pessoas chegaram lá extremamente debilitados. E daí o resultado foi o quê? Que ela foi quase oposto. Ela saiu de lá com várias sequelas, com vários problemas de saúde e até atingir recuperar. Tem gente que até hoje tá com problema. Olha, eu não tenho força para não sei o quê. Olha, até hoje não recuperei a minha massa. Até hoje eu não consigo fazer tal coisa. Então, quer dizer... Porque não tinha um pré. Porque não tinha... Então, hoje é assim, não é mais estético. Obviamente que o estético é uma consequência, né? Reflete. Falar que não vai... lógico que você quer. Todo ser humano se sentir quer, bem, né? E tomara que continue querendo. Lógico. Você, os meninos... Todo mundo. Trabalhar essa questão de estética não pode ficar para trás. Nunca. Agora, não é. É a questão da saúde. A gente fica... a musculação é complexo. É um negócio chato de fazer. Obviamente que é. Tem outras coisas muito mais gostosas. Mas, é relativo também, né? Eu adoro musculação. Eu também, eu gosto, mas a pessoa fala... a maioria, né? Maçante, é um negócio... eu gosto de fazer... Mas toma gosto, né? Depois vai. Toma gosto. É o que você falou da plantar, a sementinha ali. Você planta, você tem a sua semente que você está aí diariamente plantando, eu tenho a minha, então a gente tem... A gente veio para isso aí. É isso aí. Fabiano, a minha última pergunta, a derradeira mesmo, para a gente concluir essa fase, esse tempo tão gostoso que a gente está aqui, a musculação. A gente vê um sujeito crescer o peito, crescer os braços e tal e coisa, e a gente tem a dúvida de que aquilo é de fato só musculação, o natural.
faz sentido em algum momento o cara buscar um suplemento, um remédio, eu não sei como que fala o nome desse suco, Farmaco. um farmaco, que pode fazer o cara ter um crescimento, ou não faz sentido nenhum, é melhor, o sentido é o cara continuar no natural e com o músculo dele crescer pela genética tá ok, ou em algum momento faz sentido o cara dar uma turbinada no trem? Não, faz todo sentido. Isso daí entra de novo na questão do princípio da individualidade. Então, vamos falar no Fabiano e do Anderson, e que são... Biotipos diferentes. Não, que são um lado aqui da turma, e vamos Sim. falar, exemplo, nos meninos. No João, que come muito e não engorda. Não, no João... nos ele meninos, não, ele tá grande já, não nos pode. meninos, eu acho que ainda poderia ficar mais... No João, principalmente, é o quê? Você tá com quantos anos, João? 21. Esquece. Mas, Fabiano, você não viu tanto que esse menino come. Amém, continua Ele comendo. come muito e não engorda. Tá em fase de crescimento. Meu Deus. O João, ele precisa ficar só No natural. no natural. Ok. O Anderson e o Fabiano, ele já precisa de um acompanhamento médico. Um endócrino, o uro. Então, ele tem que ter esse acompanhamento para ver por quê. Muitas vezes, se a gente vai fazer um exame, vai dar a nossa testosterona muito baixa, por exemplo. E essa testosterona baixa, ela não é nem um pouquinho positiva para nossa saúde. Reflexo em outras. Em muita coisa. Sim, Então, sim. não dá. A gente precisa trabalhar isso daí, obviamente, com o acompanhamento aí do profissional, com exames, com o remédio certo, o farmaco certo. Isso daí é essencial. Não tem essa coisa de ser natural, isso aí acabou, não tem isso. Então, a ciência hoje mostra que existem tratamentos que são dentro da medicina. Ok. É um tratamento médico. Legal. É, legal. Legal, ok. O estético, obviamente que vai vindo com uma consequência, e ele é proibido para uso estético. Aquele caso do cantor Eduardo Costa, Sim. ok, que ele era grande lá, monstrão. E eu tô dizendo porque eu vi a entrevista. Sim. E ele disse, palavras dele, não é que eu li, eu vi ele falando. Ele disse que ele deixou de tomar o que ele tomava, é lógico, ele não falou o que era, e ele secou a beça. O que é aquilo? Então, ele, obviamente que ele fazia uso, né, de esteroides, anabolizantes, de vários tipos até, eu acho que ele fazia isso porque ele chegou a ficar bem grande. Grande. E daí o que acontece? A partir do momento que ele cessou por... Obviamente que ele cessou por motivos médicos ali, de repente ele já chegou tava... a comentar que foi a pior coisa que ele fez na vida. ele já devia estar com um problema sério ali de próstata, N coisas. câncer, coração. Eu acho que até de coração. Do médico chegar e falar pra ele, ó, você vai ter que cessar isso aí agora. Mas então Desculpa. O anabolizante? Ok, anabolizante e asteroide, isso não é um farmaco médico, não é uma medicação da medicina? Não, por exemplo, é usado para, por exemplo, para pacientes com HIV, para pacientes com sarcopenia. Então, o idoso chega lá extremamente fraco, sem músculo nenhum. Ok. Então, ele vai tomar lá testosterona, Ok. ele vai tomar decanoato de dandrolona, ele vai tomar suplemento, vai tomar glutamina, vai tomar creatina. Mas são casos específicos. Daí vem aquela questão da individualidade. Mas ele precisa desse remédio. Ele é um remédio como qualquer outro. Tá, mas o guri de 20, de 30, de 40 Daí anos não. que tá na academia não faz sentido. Jamais. Porque Daí, ele vai estufar, Ele vai. mas daí, é sem saúde. Aí zero, vai acabar. Por exemplo, é o caso do João. 21 anos. Se ele fizer uso de esteroide, primeira coisa que já vai ferrar com ele, vai fechar o eixo. Então, ele pode parar de produzir a testosterona natural e somente utilizar a sintetizada, que é a injeção. Então ele vai trocar a estética dele pela falta de saúde. Ele vai prejudicar, porque daí ele vai ficar infértil, mas é um cara novo ainda que, de repente, pretende casar e ter filhos, entendeu? Sim. Então, aí ele vai mudar, daí vai ter efeito colateral e pele, cabelo... Faz sentido nenhum. E ginecomastia, então não coisas. Para Faz ele não sentido nenhum. Agora, chegou o Fabiano ou o Anderson com a idade X. Ou ao contrário. Ok. O uso, ele vai vir para uma série de benefícios, para melhorar a disposição, para melhorar o trabalho de força. Tá, mas isso tudo partindo do princípio de uma orientação médica. Total, acompanhamento total. Esse é o quê? É Nutri? E endócrino. Ah, A principal é o endócrino. ok. Ele tem o dever, ou o direito, sei lá, de receitar Prescrever no prontuário do sujeito. através de diversos exames. Eu passo no endócrino, faço reposição hormonal já há 10 anos, mas à base de muito exame, muito acompanhamento, somente do que eu preciso, até porque eu sou hipertenso. Sim.
mas hipertenso controlado, Sim, da minha mãe. Sim. Então, eu tomo losartana diariamente, Ok. minha pressão fica lá, belezinha. Ok. Só que o uso de anabolizantes ou o uso de hormônios de forma indevida, ele vai causar uma série de danos, até mesmo você ter lá um AVC, uma parada cardíaca. O efeito colateral. Aí, então... não, mas eu passo lá com o médico especialista e é feito todo o trabalho. Acabou. Ok. Eu vou fazer o tratamento que é necessário, só o que eu preciso Entendo. Uhum. para Aquela causa específica. Para tirar daquela que você fez o exame de testosterona, deu X lá, não, médico, tá bom, a gente precisa melhorar isso daí. Entendi. Passei no urologista, fez os exames lá, exame de toque, fez o exame, né, laboratorial, olha, o Fabiano, tá assim, a gente vai precisar melhorar isso aqui, que senão você vai ter isso aqui. Pô, beleza. Sim. Aí, tudo bem. Sim. Agora, fazer medicamentos caseiros, fazer da cabeça, novo Porque ainda. o cara instruiu na academia. Aí é um perigo. É loucura. Quando o aluno fala, olha, eu quero fazer uso, eu quero aumentar, eu falo, então, ok, tá aqui o telefone da endócrina, ou se tiver do seu comum, convênio. Diariamente as pessoas querem fazer uso. Mas a molecada Mas não, hoje pelo contrário, hoje tá o homem adulto. quer ficar fortão. Se você for na academia, você vai ver uns 20 tiozinhos lá forte. Parada natural. Não. Puro suco. Tudo, não existe natural. O natural, ele chega até um estágio, né? Daí eu fiquei anos treinando natural e eu percebi muito bem quando que parou, atingiu o platô. Não crescia mais de jeito nenhum. Você pode comer, treinar, não vai. Não vai. Não tem santo que ajude. O outro estágio, a virada de chave ou outro degrau é só com aquela ajudinha, senão não vai. Quando é que eu preciso... Quando é que eu consigo entender que eu cheguei na fase de platô de ganho de músculo? Como é que vai ser perceptível isso pra mim? Você não ganha mais peso e você não aumenta a circunferência. Então você tá ali ganhando peso. Então, no seu caso, você baixou peso. Então, você tá baixando peso. Tá baixando peso. Aí chega uma hora que você não baixa mais de peso. Eu já tô assim, não consigo baixar peso. Então você estabilizou. Tá triste. Beleza. Daí então aí vai mudar toda a estratégia e todo o mecanismo ali para voltar, você continuar perdendo devagar. Então, beleza. Ao contrário, né, o ganho é a mesma coisa. Então, você tá ali ganhando, atingiu o platô, não cresce mais. Você vê que não aumentou a circunferência do quadríceps ou do braço. E aí, o peso na balança é o maior indicador. Aí, o que fazer? Aí, natural é difícil. Não tem muito mais o que fazer. Aí chegou na genética. Ela te limitou ali. Você vai ficar daquele jeito. O cara, você vai chegar até assim. Quero subir aí o degrau, quero aumentar. Aí já não dá mais pra ser Aí natural. é o uso de fármacos, é o uso de... lícitos. Com acompanhamento. A partir do momento que for... Porque são remédios que nem remédio para ansiedade, que nem remédio para depressão. Você não vai lá chegar a comprar se não tiver com a receita. Não faz sentido. Não dá. Então você tem que ter o psiquiatra que vai prescrever, Sim. o psicólogo. Sim. O anabólico de farmácia, o remédio, né, com a liberação da Anvisa, enfim, tudo certinho, é prescrito pelo endócrino ou pelo urologista, então ele vai prescrever, olha, você vai fazer o uso desse medicamento uma vez por semana, X, Y, tal, e você vai lá na farmácia comprar com receita tudo certinho, vai preencher lá um formulário, um negócio, né? Legal, né? Sério, não é nada aí feito, né? Obscuro. No aí, no underground, ou que, né, e aí não vai dar certo. Sim, sim. Que é o que está acontecendo de muitos virem a falecer aí, professor novo, aluno novo de 30, 40 anos, de ter um acompanhamento profissional, para tudo precisa de um profissional, Fabiano, não adianta. Biblicamente falando, o domínio próprio é uma virtude que todo ser humano devia ter. E quando falta, o preço às vezes é altíssimo. É altíssimo, é com a vida, né? É isso aí. No caso aí. Fabiano, tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar que eu não fui capaz de perguntar, a gente acabou não falando, e você quer aproveitar o momento e expor, falar, ou tá ok, tá perfeito? Não, tá tudo certo. Eu sempre digo e peço para os alunos para eles fazerem musculação. Hoje, o grande sacada e o pedido hoje do profissional de educação física e dos médicos é faça musculação. Quanto tempo por dia? 50 minutos. Se você tiver só 1 hora para você fazer e é essa 1 hora que você tem para fazer, musculação. Seja lá qual for a atividade, vai lá e faz a musculação. 7 por semana? Todos os dias. Escova o dente todo dia, come todo dia, né, João? Então, musculação. E o descanso? Todo dia. Não tem descanso. Por quê? O que acontece? O Fabiano ou o Anderson vão lá treinar. Como que eles vão treinar? É um treino médio, não é nada, eles não vão levantar a casa nem nada. Sim. Então, às 24 horas lá do outro dia, já é o suficiente. Ele já vai estar
Perfeito. apto a desenvolver uma outra atividade. Então, Perfeito. a mensagem que eu deixo, eu recomendo é que façam musculação. Sensacional. Fabiano, a gente faz aqui 3 perguntas finais para Sim. todos os convidados que a gente recebe. Queria fazer para você. Sim. Qual que é a maior lição que você aprendeu? Essa é a minha primeira pergunta. Sim. Qual a maior lição que você aprendeu ao longo da sua trajetória, da sua carreira, da sua vida, do tanto profissional, pessoal, não importa. Qual é a maior lição que você aprendeu e que você pode compartilhar com a gente? Eu acho que durante todo esse período eu vi que eu estava no caminho certo, que era aquilo mesmo que eu descobri que era aquilo que era meu propósito de vida, que eu tinha que me desenvolver, adquirir conhecimento para eu transferir e ajudar as pessoas. Então, acho que foi isso daí, ao longo da minha carreira, o que eu percebi foi isso aí, que de fato era isso aí mesmo, eu nunca errei, porque eu cheguei a fazer direito, eu entrei na faculdade de direito, fiquei 1 ano fazendo advocacia, e não gostei, daí migrei para educação física, cheguei a fazer farmácia também, mas eu acho que é isso daí. A minha segunda pergunta para você é, se você pudesse voltar lá nos seus menores anos, qual seria o grande conselho que você daria para o seu eu mais jovem? Eu daria o seguinte conselho, que tudo isso que eu fiz, que eu deveria ter feito um pouquinho antes, que eu antecipasse mais cedo, daí eu acho que ia ser perfeito. Legal. Só faltou isso daí, eu acho que estava tudo certo, foi o que eu tinha em mente, só que poderia ser bem mais cedo. Mais precoce. Bem mais. No seu modo de ver, minha terceira e última pergunta, sim, como que vai ser ou como que estará o mundo e as pessoas nos próximos anos? Infelizmente, voltando um pouco agora nas estatísticas, existem previsões aí entre 2020 e 2030, isso aí de institutos, de organizações, aí, OMS, tudo, que diz que 500 milhões de pessoas vão ter problemas sérios cardiológicos, de obesidade e de diabetes. Então, o cenário, infelizmente, não é nem um pouco positivo. A gente vê muita coisa relacionada à atividade física hoje no Instagram, nas redes sociais, na mídia, mas é pouco. A gente olha e acha que tá um momento, é o boom, mas aí o que isso atinge, né? Então atinge o Fabiano, que é professor, o Anderson, que é praticante de atividade física aí, que tem amigos e contatos que praticam, mas tem muita gente que não tem contato nenhum e que não faz. Estamos longe do boom, então. Estamos assim, quando você falou do que vem por aí, vem muita coisa ainda, porque tem muito problema ligado à área da saúde, tem muitas políticas sociais que tem que ser desenvolvidas na área da saúde ainda, é bem, eu digo, tímido ainda esse crescimento, ele está ocorrendo, mas é bem tímido ainda, precisava de muito mais iniciativa aí por parte dos governantes, ou da iniciativa privada, ou todos nós, né? Eu acho que todos nós, você aqui está prestando um grande serviço, que é fazer esse convite para eu vir aqui falar um pouco sobre os mais diversos assuntos relacionados à atividade física. Sim. Então então precisa ocorrer mais isso daí, né? Sim. Outras igrejas fazendo isso daí, o governo fazer sua parte, a população, né? Porque a realidade é essa, entre 2030, ainda tem muita gente, 500 milhões de pessoas que vão desenvolver problemas de diabetes, obesidade, cardiológico. E 20, 30 anos é logo ali. É logo ali. E a gente viu aí, o que a gente tem que fazer é o quê? É reverter esse quadro. Como? O que eu acabei de falar, faz uma musculação, se alimenta bem, dentro do possível, dentro da nossa possibilidade. Obviamente, você falou, vai ter dia que eu não durmo, vai ter dia que eu não consigo. Mas ali, só da gente estar tentando, legal, vai protelar em mais 10, 20, 30 anos, bem. Sim, perfeito. Fabiano, a gente tem um momento derradeiro aqui, que é um momento de respostas curtas. Um bate-pronto. Sim. Então eu vou lançar para você o que te vier à cabeça. Certo. Libera pra gente aí. Se eu te pedisse uma palavra, qual seria? Fé. Se eu te pedisse uma ação, do que você faria? Ou falaria? Exercitar-se. Um desejo, pessoal. Continuar a minha jornada na área da saúde. Um conselho. Pratique atividade física. É isso. Gente, esse foi o Fabiano Oliveira. Ele é personal trainer em diversas academias. Tem aí também o Instagram dele, onde de lá você pode migrar para os telefones dele, para o WhatsApp dele. E ele é de fácil acesso, é fácil encontrar com ele.
e como vocês viram, né, um sujeito de boa fala, coloca bem as palavras, atende muito bem e é um profissional de extrema excelência. Fica a nossa recomendação a respeito desse grande profissional que já é um amigo, o Fabiano Oliveira. Fabiano, muito obrigado. Que Deus abençoe você, sua casa, seu lar, sua família, amém, seus planos, seus objetivos, seus alunos. Meus alunos. E que mais alunos desse bate-papo nosso aqui possa nascer para você e que seja um tempo de colheita, como aquela que você colheu lá da garota, sim, da cadeira de roda. Muito obrigado, fico muito agradecido por esse papo de hoje. Eu que agradeço mais uma vez aqui o convite aos meninos, ao pastor Anderson, pelo esse momento aqui. Então é necessário, né, a gente trabalhar em cima dessa questão que é a saúde. Então, muito obrigado e até a próxima. Até breve. Isso, você volta? Volto. Que Deus abençoe a todos vocês. Onde você estiver, sinta-se abraçado, acalentado e não se esqueça, exercitar-se é também uma orientação da Bíblia Sagrada, porque está cuidando do templo do Espírito, recipiente daquilo que você vive. Que Deus em Cristo te abençoe. Tenha uma ótima sequência de dia, de noite, onde quer que você esteja. E até o nosso próximo Pod Pro.